do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez resumos da lição CPAD do segundo trimestre de 2020. Estamos chegando com mais uma lição. O tema geral é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vejamos aí o que diz o texto áureo e a verdade prática desta lição de hoje. Texto áureo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Muito bem! Agora vejamos o que diz a leitura bíblica em classe desta lição. Veja aí. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22, Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escutar as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem. Você já viu aí o que diz o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe desta lição de hoje, a lição de número 8 deste segundo trimestre de 2020, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Também quero mandar um abraço para o nosso irmão Valdir Cordeiro, que nos acompanha sempre, sua esposa também, a irmã Elisângela, nosso irmão Bernardo, irmã Marilene, irmão José Augusto, presbítero Denis e todos os irmãos que estão inscritos no canal e nos acompanham todo este tempo. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Muito bem. Temos aqui um objetivo geral desta lição de número 8, deste segundo trimestre de 2020. O objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então, este é o objetivo geral desta lição de número 8. Não é? Temos que ensinar que Cristo é a base da igreja e que estamos alicerçados, não é, na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Não é? Muito bem. A referência aqui é doutrina dos apóstolos, não quer dizer que a doutrina vem deles. Não, é a doutrina que os apóstolos receberam de Cristo, os que andaram com Cristo, os que aprenderam com Ele. Então a doutrina que Cristo passou para eles é a doutrina que os apóstolos tiveram o
privilégio de receber de Cristo e estão passando para nós. É por isso que é chamada doutrina dos apóstolos, mas não é necessariamente deles, não é doutrina de homem, é de Deus. Amém? Temos 3 objetivos específicos também em cada tópico. O primeiro é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento Ele habita em nós, não é? Por meio de seu Espírito Santo. Segundo tópico, temos que apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Terceiro ponto, temos que refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Amém? Separados do pecado, não é? Para a glória de Deus. Temos uma introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Foi isso que nós aprendemos na lição passada. O apóstolo Paulo, não é? Ele compara como um edifício em construção. A igreja como um edifício em construção. Muito bem. A pedra angular dessa edificação é Cristo, o fundamento e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas também. Assim, há um propósito divino, né, de que sejamos o templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto desta lição, primeiro tópico. Um edifício espiritual. É a linguagem figurada que era usada na época para a compreensão de todos que rodeavam, os apóstolos e o próprio Jesus. Quando ele usava temas que eram propícios da época, para a compreensão de cada um. Observe aqui o primeiro ponto, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel, como povo de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 ao 20, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade, como nós estudamos na lição passada, entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, que era de comida, de bebida, e outras coisas mais. Desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade que é a igreja. O templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. A igreja de Cristo é o santuário do Altíssimo. A igreja de Cristo é o templo santo do Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este recebeu, reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. É aí que nós vemos também e lembramos daquela frase, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nada pode conter Deus. Deus não está preso à religião. Deus não está preso a dogmas. Deus não está preso a leis. Deus não está preso a nenhum aspecto da sociedade. Nosso Deus, Ele é tão grande que não consegue ficar preso em canto nenhum, mas cabe dentro de nós. É mistério. A salvação é um mistério. Amém? Ninguém se torna especialista em Deus. Ninguém estuda tanto que fica sendo cientista formado em Deus. Não. Pode fazer teologia, o curso que você fizer. Ninguém se torna especialista em Deus, porque Deus
ele é mistério. Amém? E não dá para compreender Deus na sua totalidade. Quem é o homem? Não é? Aí um dia Deus disse assim para Jó, senta aí, que agora eu vou te perguntar e tu vai me responder. Onde estavas tu quando eu formei a terra? Né? Ninguém compreende Deus na totalidade. Desse modo, os crentes judeus, ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. As construções nessa época, antigamente, eram feitas, formadas basicamente por pedras. Não é? Imagine, né, que um dia Cristo sai do templo ou passa pelo templo com os seus discípulos e os discípulos dizem, mestre, olha para este templo, que pedras, que formosura, que as pedras eram grandes, as pedras se encaixavam, a obra era perfeita. Aí Cristo olhou para eles e disse assim, está vendo este templo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Né? As pedras eram o fundamento, né, das construções antigas. É por isso que Cristo ele é a pedra. Né? Quando ele disse, Pedro, tu és Pedro, ele estava querendo dizer assim, no termo grego, tu és pequeno fragmento de pedras, tu és uma pedrinha, Pedro. Mas sob esta pedra, estava falando dele mesmo, edificarei a minha igreja. E sobre a minha igreja as portas do inferno não prevalecem. Então Cristo estava falando dele mesmo, e alguém já entendeu de outro modo, e diz que Pedro é o top, Pedro é o grande papa, o grande mestre. Né? É certo que Pedro ele ficou com a direção ali da igreja, né? Mas Pedro não é o fundamento, Pedro não tem a condição de ser o fundamento, nenhum homem. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o que ele tinha de melhor, o digno, cordeiro digno de abrir o livro e desatar os seus seios. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos comparados como pedrinhas deste edifício. E Paulo diz, cada um veja como edifica. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A pedra angular, a pedra principal. Terceiro ponto, a pedra angular. Na arquitetura antiga, as construções de um edifício requeriria uma pedra angular, para trazer ou dar o ângulo, não é? Certo? Ela era trazida, não é? Traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. É para alinhar. Era a primeira pedra, era a pedra principal, não é? Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito, né? Com cerca de 12 metros de comprimento. Observe, Cristo ele é a pedra principal. Então era para dar o ângulo certo. Todas as pedras eram guiadas por aquela. E aquela pedra primeira, principal, era a mais importante. Porque, como alguém diz, tem que começar pelo começo. Não é? Então aquela pedra era o centro de tudo. Não é? É muito interessante este fato. Não é? Cristo ele é a base principal do Evangelho. Ele é a pedra angular. Observe o que está escrito no Salmo 118, verso 22, que diz que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal. Israel rejeitou. Israel não quis.
Os judeus o rejeitaram, mas ele é a pedra principal. Amém? E nós aceitamos e temos direito de ser chamados filhos de Deus. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Né? Observe que eles rejeitaram a Cristo. Agora é interessante. Ele tornou-se a pedra principal. Por quê? A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é a pedra principal, sim ou não? Aleluia. Ele dividiu a história. Né? O mundo era um antes de Cristo. E depois de Cristo, o mundo tornou-se outro. Ele é o alicerce, é a pedra principal, a pedra angular. Lá em Marcos, capítulo 12, versículo número 10, ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Atos capítulo 4, versículo número 11, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Não é? No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Não é? Em diante. Então, é muito interessante este fato de que Cristo disse que o homem construiu a sua casa na areia e a sua ruína foi terrível. Mas houve um que prudentemente construiu a sua casa na rocha. E quem constrói a sua casa, quem firma a sua casa, quem firma os seus projetos, quem firma a sua família, quem traz a sua família ao pé da cruz, quem faz de tudo para botar a sua família para o céu, aleluia, está firmando a sua casa na rocha. Diga amém. Você está firmando a sua casa na rocha? É por isso que vem vento, a tempestade, estamos atravessando uma tempestade horrível, parece um pesadelo que nunca acordamos, mas isto vai passar, porque quem está firmado na rocha permanece firme. Amém? Muito bem. Segundo tópico desta lição maravilhosa, estamos dando só um panorama rapidamente. Né? Fundamento apostólico dos apóstolos e dos profetas. O conceito de apóstolos quer dizer apóstolo, do grego apóstolos, é usado, né, para o termo enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. Hebreus capítulo 3, versículo 11. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos, usam aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus capítulo 10, versículo de número 2 ao 5. Também Marcos capítulo 6, versículo 30 e Lucas capítulo 6, versículo 13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 21 ao 22. Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Observe que a luz apareceu no caminho de Damasco, quando Paulo ia perseguir o cristão, Saulo, não é? E a luz aparece, ele cai por terra, porque quando Jesus chega, o homem que pensa ser grande, cai por terra. Não é? Deus deita o homem que pensa ser alguma coisa e mostra que quem manda é ele é a pedra, ele é a cabeça, ele é o grande, ele é o todo-poderoso. Né? Mas Paulo teve um chamado. Aí o Senhor Jesus manda alguém ir lá, que Paulo ficou cego por causa da luz.
Aleluia! Ele enxergava da forma dele, trazendo para a parte espiritual, mas literalmente ele ficou cego, porque a luz foi muito forte. E Paulo está cego em um certo lugar. Aí Jesus, o Espírito Santo, manda alguém, vai lá resolver esse problema. Aí alguém diz assim, aquele homem perseguidor dos cristãos, não, eu não vou, eu não posso ir. Aí o Senhor diz assim, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer pelo Evangelho. Aleluia. O próprio Cristo chamou, né, o apóstolo Paulo. Segundo ponto deste segundo tópico, a doutrina dos apóstolos. Não é dos apóstolos em termos. Porque nós recebemos através dos apóstolos, que receberam através de Cristo. Amém? Mas a doutrina em si é de Cristo. Não é doutrina de homem. Embora, né, não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Atos capítulo 2, versículo número 42. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 17, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Assim como não se pode remover a pedra angular depois de colocada, porque foi a primeira pedra, imagina um edifício já quase pronto, nós vamos tirar. Já pensou? Você vai fazer a base da tua casa e põe o primeiro tijolo. Constrói os cômodos, a parede, a casa já está quase em ponto de cobrir e alguém diz assim, peraí, vamos tirar o primeiro tijolo da base? Consegue? Pode tentar, é até conseguir. Né? Mas é complicado. Então Cristo, ele é a pedra principal. E Paulo disse, se alguém trouxer outro evangelho, e se nós mesmos, ou um anjo do céu vier e anunciar outro evangelho, é anátema, é maldito, é sem valor. Não se pode remover a pedra principal, a primeira pedra, a pedra angular. Não se pode tirar Cristo dos louvores. O louvor tem que ser cristocêntrico. Não se pode tirar Cristo do sermão, da mensagem. Não se pode tirar Cristo da igreja, porque ele é a base. Amém? A nossa adoração tem que ser cristocêntrica. Então, não se pode remover, não é? Não se pode remover a primeira pedra, a pedra angular, não é? Os apóstolos receberam de Cristo e passaram para nós, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Né? Infelizmente, tem muita gente aí com a falsa teologia e querendo violar. Né? Vamos deixar quieto. Acerca disso, o Senhor Jesus apresentou, né? Asseverou, as minhas palavras não hão de passar. Lucas capítulo 21, versículo 33. A Bíblia de Estudo Pentecostal tem uma referência aqui para nós lermos. Muito bem. É interessante esta frase aqui. A revelação dos apóstolos, conforme vemos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada, né, por revelação, testemunho ou profecia posterior. Alguém disse, eu tive uma revelação. Tem até um reverendo aí, que vocês sabem quem é, que ele disse que veio, né, terminar a obra que Cristo não terminou. Não deu tempo, 33
anos e 6 meses que ele passou aqui na terra, não deu tempo dele terminar, então eu fui enviado por Deus para completar a obra. Isso é anátema. Porque na cruz do Calvário, de braços abertos, Cristo disse: está consumado. Terminei. Tetelestai. Está pago. Consumado está. Né? Então, o reverendo Mu, né, como alguém diz aí, ele não foi enviado por Deus para fazer isso. Ele quer tirar o fundamento. Aleluia. Mas a primeira pedra da base não pode ser retirada. Que é que sustenta tudo, que dá o ângulo certo e dá a sustentação. Tirou, desmorona. Por isso que tem pequeno. Por isso que tem ministérios que começam, mas tira a pedra, quer tirar Cristo como base, desmorona. Aleluia. Mas que nunca tiremos Cristo da base da nossa igreja, da nossa vida. Então, nenhuma revelação posterior, nenhuma profecia posterior, porque a profecia principal é essa aqui. Ó. A Bíblia Sagrada é a principal profecia. O dom de profecia é bom e é advertido para nós buscarmos, mas a profecia inerrante, insubstituível é a palavra de Deus. Né? Então, tem gente que gosta de um revelation aí, né, de uma revelação. Fulano, não. Vamos pela Bíblia, que é a bússola do viajante. O viajante só se perde se quiser. Tem a bússola, tem a palavra. Amém? Diga amém aí. Terceiro ponto desse segundo tópico, testemunho dos profetas. A palavra grega para profeta, né? Profetas, significa proclamador, intérprete da revelação divina. A origem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Amém? Por que profetas da igreja? Porque são profetas que profetizam o que está escrito na Bíblia. Não está falando de dom de profecia. Está falando de profetas que abrem a boca e falam o que está aqui. Nesses 66 capítulos, nesta arma poderosa, infalível, que é a palavra de Deus. Então, Paulo se refere ao testemunho dos profetas, testemunho de João, né? E dos homens de Deus, da igreja de Cristo também. Mas, adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, ou do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Muito bem. Assim, os profetas neotestamentários que falaram, inspirado pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, prefazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, os profetas do Antigo Testamento, podem ver que o profeta messiânico, Isaías, e outros profetas, até alguns salmos que foram escritos, verdadeiramente proféticos, tudo apontava para Cristo. Salmo 22, Salmo 118, outros salmos, tudo apontava para a pedra que é Cristo, tudo apontava para Cristo, para o Messias que haveria de vir. Amém? Muito bem. Terceiro tópico, edificados para morada de Deus, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício, na nossa leitura, bem ajustado, cresce. Amém? O crescimento da igreja não está nos homens de linguajar polido. Né?
crescimento da igreja de Cristo não está nas conquistas, me permitam, econômicas. Não. O crescimento da igreja de Cristo, aleluia, ele está no sentido de alguém ser bem ajustado. Quando é que você cresce como igreja? É quando você é um membro e de repente tem uma revelação e abre uma igreja? Não. Quando você é membro da tua igreja local e dá frutos para a glória de Deus. É quando você cresce como igreja, é quando você aprende a perdoar. Vós fortes, suportar os mais fracos. Você cresce como igreja, né? Você cresce como igreja quando você é bem ajustado ao seu pastor, quando você é bem ajustado aos seus irmãos. Né? Imagina um alicerce frouxo. Já pensou? Construção de tijolos um longe do outro, sem amarração. Quem é pedreiro sabe o que eu estou dizendo. Essa construção não vai avante, mas só cresce se estiver bem ajustada. Aí a parede vai continuar, vai continuar. Aí um dia a luz do cristão vai brilhando, até ser dia perfeito. A igreja vai crescendo. Não é de outra forma. É bem ajustado. Em comunhão. Vai crescendo, crescendo, até um dia chegar lá. E a gente vai chegar lá. Diga amém. Esta frase, todo edifício bem ajustado, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Amém? Capítulo 2, versículo 21. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, não é? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado. Ajustado a quem? A Cristo. O louvor é para Ele, o sermão é para Ele, a adoração é para Ele, a glória é para Ele. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Gálatas também, capítulo 5, verso 22. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios 4, 13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Segundo ponto deste terceiro tópico, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que ele designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia, não é? Paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo no Senhor. Né? Aí a mulher disse, nossos pais dizem que o certo é adorar no monte, e vocês, judeus, dizem que o certo é adorar no templo. Aí Jesus olha para a mulher e diz assim, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai não só no templo, adorarão o Pai não só no monte, adorarão o Pai não só lavando os pratos. Muito bem. Esse terceiro tópico, né, nós estamos vendo que a expressão templo santo no Senhor se refere ao cristão separados do pecado, que quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Por isso, são templos separados, são santos separados, templo do Senhor, não é? Ou no Senhor. 1 Pedro capítulo 1 e versículo de número 15. O crente que pertence a Cristo passa a viver em santidade, separado
das antigas práticas separado do pecado. Como resultado, ele desfruta da comunhão divina. O crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito Santo, como nós já vimos. Não é? Terceiro ponto deste terceiro tópico, morada do Altíssimo. A expressão, no Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Não é? Aquilo que nós já vimos. O certo agora, Cristo disse para a mulher, não é somente adorar no templo nem em outros lugares. O certo é que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, onde estiver. Templo ou casa, onde estiver, ele adora em espírito. Né? Porque o templo não cabe Deus. Amém? Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Né? E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 17, verso 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, né? Bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. João 14, 23. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então, Deus habita em nós, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos, que Deus abençoe a cada um e continue orando por nós. Se inscreva aí no canal, nos ajude, compartilhe, divulgue, ore, divulgue e participe. E não se esqueça, o fundamento é Cristo. A doutrina pode ter vindo através dos apóstolos, mas a base é Cristo. Ele é a pedra angular, não é? Ele é a pedra principal de esquina. Ele que dá o sustento, que traz o equilíbrio para este edifício chamado igreja. É por isso que o mundo desmorona e vai se acabando, porque não tem base. Mas a igreja de Cristo, eu não falo aqui em nome de denominação, digo a igreja que Cristo fundou, que não tem 100 anos, não tem 200 anos, não tem 150 anos, a igreja de Cristo tem mais de 2000 anos, e esta igreja está firme. Amém? Tentaram acabar. Aleluia. Tem até um hino que diz, sempre vou lembrar. Amém? Da firmeza, da coragem. É desta igreja que eu estou falando. Então Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. E não se esqueça, Cristo é a pedra angular. Amém.